Meus caros, apresento a vocês o brisket assado com batatas na pressão. Uma receita deliciosa, com muito sabor, com muito aroma de comida caseira, de comida de mãe, de vó, aquela comida que traz boas lembranças. Uma excelente dica e uma receita que está lá no canal do YouTube para você apreciar e fazer aí com a sua família também. Envie essa receita para 2, 3 pessoas, se inscreva no canal, acione lá para receber as notificações e tenha acesso a essas receitas em primeira mão. Servidos? E vamos finalizar. Tá desmanchando e a batata tá muito macia. Meus caros, hoje na Cozinha Real do Conde, nós vamos fazer uma receita que vai deixar um aroma incrível aí na sua casa e o sabor com certeza vai impressionar. Hoje vamos fazer um brisket na panela de pressão com batatas. É uma receita real, muito versátil, para um almoço, para um jantar, ou até mesmo para um recheio de um pastel, um escondidinho. Fica aqui a sugestão do Conde, brisket com batatas assado na panela de pressão. Meus caros, o brisket, ele também é conhecido como peito ou granito. É uma parte do boi que eu pessoalmente, inclusive em churrascaria, eu gosto muito do sabor. Só que é uma carne que precisa do preparo correto. Por ser uma carne mais firme, nós precisamos trabalhar ela com bastante atenção. Nesse caso, usarei cerca de 2 kg de brisket, tá? Vou cortá-los em cubos grandes. Após cortar em pedaços, levarei para a panela de pressão para dourar esse brisket primeiro, para gerar bastante sabor ali no fundo da panela. E depois entramos com os outros ingredientes. Agora faremos o corte do brisket. Então aqui eu tenho 2 pedaços. Você vai cortar em cubos não tão pequenos, tá? Cubos médios, né? Até porque ele vai para a panela de pressão e a gente quer esse pedaço depois ali. Então você vai fazer isso nos 2 kg de brisket, tá? Ó, vou mostrar para vocês aqui o tamanho. Mais ou menos isso aqui, ó. Um cubo, né? Uns 2, 3, uns 4 centímetros mais ou menos, ó. É exatamente esse pedaço que a gente quer, tá certo? Já já eu volto com a parte da panela de pressão. Meus caros, após cortar o brisket em cubos, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que interessante. E o brisket, como eu falei, o brisket, peito, granito, é a mesma carne, é a mesma parte do boi ali. Ela tem uma gordurinha bem interessante, ó. Então, com certeza isso aqui dará muito sabor. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Dará muito sabor na hora que você degustar. E agora vamos colocar um pouco de sal. Esse sal, por enquanto, é para dar um pequeno tempero nesse momento, mas como vai a batata, né, vai outros ingredientes, pode ser que no final tenha que acertar um pouquinho, tá? Então agora aqui é uma pré-temperada para que a gente possa enviar isso aqui para a panela de pressão e vamos selar. Ou seja, vamos deixar a panela bem quente e fazer com que fique douradinho. E depois voltamos com o próximo passo. Esses pedaços que tem um pouquinho mais de gordura, eu vou colocar virado já um pouquinho para baixo para liberar um pouquinho dessa gordura na panela. Ó, panela bem quente. Meus caros, eu vou colocar todos os pedaços e eu vou dourando e vou girando ali com uma colher, né? Vou usar aqui o cetro do Conde. Vou girando, vou girando, vou girando. Quando todos os pedaços estiverem dourados, aí sim eu vou retirar da panela e entrar com os outros ingredientes. Então agora vamos colocar todos eles para dourar. Já já retornamos com a outra parte. Após dourar, nós vamos retirar essa carne dourada da panela e vai ficar uns pedacinhos de carne que ali no método de dourar fica sempre preso, né, no fundo da panela. Não se preocupem, isso aí vai gerar muito sabor. E nessa hora nós vamos ver ali se a gente precisa colocar um pouquinho mais de gordura ou não, vai depender de quanto de gordura que soltou. E aí nós vamos refogar o alho, cebola e tomate. Cerca de 5 dentes de alho, 3 cebolas médias e 2 tomates grandes. Aí se for um tomate menor, use uns 4 tomates, tá? E não precisa cortar muito pequeno, ó. Por exemplo, aqui a cebola. Você vai cortar aqui
aqui, e aí depois você pode cortar assim, ó. Não precisa ser muito pequeno, porque vai para a pressão, e no final, essa cebola aqui, ela vai cozinhar bem, e vai encorpar bem o molho também, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Não precisa cortar muito pequeno. O alho não precisa cortar. Você pode simplesmente esmagar ele, tá? Lembra que ele vai para pressão, então no final ele vai derreter ali na panela de pressão junto com a carne. Vai deixar um sabor incrível, tá? E quanto ao tomate, a mesma coisa ali, como se fosse a cebola, pedaços não tão pequenos, ó. Pedaços médios, né? Então ele é para ficar um molho bem gostoso, bem com uma consistência muito legal. Na hora que retirar a carne, a gente vai deixar num local diferente e aí nós vamos começar a refogar. Nessa ordem, primeiro a cebola, nós refogamos bem até ela murchar bem, tá? Depois da cebola, nós entramos com o alho, refoga ali rapidamente e depois a gente entra com o tomate, dá mais uma refogada. Depois de fazer o refogado, nós vamos retornar o brisket que estava douradinho, nós vamos retornar para a panela. E nesse caso, esse brisket vai ficar na pressão. 30 minutos, você conta 30 minutos após a sua panela pegar pressão. Passou os 30 minutos, aí sim você desliga e aí nós vamos para o outro ingrediente que são os temperos e as batatas que acompanharão esse brisket. Meus caros, brisket devidamente dourado. Agora eu vou retirar aqui da panela para aproveitar esse fundo aqui que ficou, está muito cheiroso inclusive, e vou começar a refogar a cebola, depois o alho e depois o tomate. Então deixa eu mostrar para vocês como que ele fica. Ó. Depois de você dourá-lo, deixa eu mostrar aqui. Ó, bem douradinho, bem bonito, tá? E agora eu deixo ele separado para fazer... Deixa eu mostrar aqui. Ó, bem douradinho. Coloquei uma colher de banha de porco e agora nessa gordura aqui eu começo a fazer o refogado, tá? E agora entro com a cebola. Vamos refogar primeiro a cebola. Pronto. Aí com o cetro do conde. Então, toda aquela parte, pedacinhos de carne que colou ali no lado, que colou no fundo, a própria gordura que soltou da carne, não era uma carne que estava muito gorda, para esse padrão de carne ela até estava muito bem. Tem carnes, tem brisket que vem bem mais gordo, esse caso estava muito bem. Então, aqui agora a gente vai refogar até essa cebola diminuir um pouquinho, vai murchar um pouquinho, e nesse caso eu volto com vocês quando eu entrar com os outros ingredientes. Meus caros, a cebola, olha como ela ficou. Aqui, ó, dei uma refogada nela, tá certo? Ó, deixa eu mostrar. E o fato, a cebola ela solta um pouquinho do líquido dela. Então ajudou a soltar aquela parte da carne que tinha dado aquela encostada na panela, tal, que dá muito sabor. Então agora nós entramos com o alho. Opa, o tomate tá querendo... Calma, vai chegar a tua hora. Vai chegar a tua hora, nesse momento. Não. E aí agora vamos aqui refogar levemente, tá? Porque o alho você não precisa torrar ele, nada disso aqui. Ele vai soltar todo o sabor ali durante o cozimento. E agora entraremos com o tomate. E agora nessa etapa aqui, meus caros, eu vou acrescentar os temperos, tá? Vou mostrar para vocês quais os temperos que eu uso aqui na casa do Conde. Uma colher de sopa de alho em pó, uma colher de sopa de fumaça em pó, meia colher de sopa de cominho e uma colher de café pequena de pimenta. Pode ser pimenta do reino, se você quiser colocar páprica também. O tempero é a gosto. Pode usar alho, cebola em pó. Nesse caso, para dar aquela fragrância, aquele sabor de comida bem caseira, aquela comida que traz muito boas lembranças, é essa combinação aqui de temperos que eu uso aqui, tá certo? E aí, vamos agora colocar no refogado. Vou pegar aqui. Agora, meus caros, que eu mexi aqui o tempero, o refogado aqui tá muito bonito, nós vamos retornar a carne. Coloco a carne novamente. Aqui, todos os pedacinhos. Olha, ficou. Isso aqui, esses detalhes aqui,
é aquele detalhe que faz com que, poxa, como que essa comida tá tão saborosa? São os processos, né, que a gente utiliza que acaba deixando a comida muito saborosa. Então aqui agora, a carne já voltou para a panela de pressão. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu tô misturando um pouquinho por causa dos temperos, né, que soltou. Bastante sabor. Meus caros, depois que eu mexi aqui a carne, os temperos e o refogado, agora eu vou colocar água até cobrir a carne, tá? Meus caros, eu coloquei cerca de 3 copos de água aqui. Dê uma olhada aqui, ó, dentro da panela. A água, ela tá cobrindo a carne, tá? Tá cobrindo a carne. Então agora eu vou tampar e vamos deixar pegar pressão. Pegou a pressão, 30 minutos e depois da pressão eu vou mostrar pra vocês como ficou. E aí nós vamos entrar com as batatas. Meus caros, após 30 minutos na pressão, o brisket com os temperos e aqueles 3 copos de água, ele tá bem macio, tá bem gostoso. É um molho bem espesso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tá vendo? Bem, com bastante pedacinhos, né? Eu gosto de molho assim, um pouquinho mais rústico. E agora nós vamos entrar com as batatas. As batatas aqui, eu tenho cerca de meio quilo de batata. Essas batatas, elas estão cortadas em pedaços assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Pequenos. Aquela batata que era um pouquinho maior, eu cortei ao meio, tá vendo? Então, pedaços assim pequenos. Vou colocar aqui junto nesse preparo e aí vou voltar. Pressão novamente durante 10 minutos. Meus caros, apresento a vocês o brisket assado com batatas na pressão. Uma receita deliciosa, com muito sabor, com muito aroma de comida caseira, de comida de mãe, de vó, aquela comida que traz boas lembranças. Uma excelente dica e uma receita que está lá no canal do YouTube para você apreciar e fazer aí com a sua família também. Envie essa receita para 2, 3 pessoas, se inscreva no canal, acione lá para receber as notificações e tenha acesso a essas receitas em primeira mão. Servidos? E vamos finalizar. Tá desmanchando e a batata tá muito macia.